Muito boa noite a você, rubro-negro, rubro-negra, espalhado por cada cantinho desse Brasil e por esse mundão afora. Sejam bem-vindos ao canal André Rocha Fla. E hoje chegando para aquele vídeo para a gente fazer uma análise desse pré-jogo. Daqui a pouquinho tem Flamengo e Santos pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importante, onde o Flamengo chega ocupando a 5ª colocação, visando aí a entrada no grupo de G4, e o Santos sendo o primeiro clube ali fora da zona de rebaixamento. É um jogo também importante, né? O Santos, que tem hoje 34 pontos, né? O primeiro clube, que é o Goiás, que está ali na zona de rebaixamento, tem 32. Então, uma derrota do Santos hoje, uma vitória do Goiás, por exemplo, o Santos pode entrar na zona de rebaixamento. E o Flamengo, com um jogo a menos aí, também uma vitória, coloca o clube aí hoje no G4, e fica aquela expectativa para que o Flamengo faça uma boa partida. Então, sejam bem-vindos, já chega deixando o seu like, se você puder, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, dá essa moral, e vamos falar um pouco aí dos principais pontos aí que envolvem essa partida. Nesse confronto direto, são 114 partidas de Flamengo, entre Flamengo e Santos. O Flamengo leva uma pequena vantagem com 44 vitórias do Flamengo contra 41 vitórias do Santos e 29 empates, tá? Nesse confronto direto. E para essa partida dessa noite, o Flamengo, gravei esse vídeo antes de sair a escalação, né? Antes de sair a escalação, ficou aquela dúvida, né? O Flamengo, que o Léo Pereira tinha aquela dúvida, mas o Léo Pereira viajou com a equipe. Léo Pereira, que pode ser escalado, mas ficou aquela dúvida, né? Se ele vai ter condições de entrar em campo ou não. Então a gente fica nessa dúvida. Léo Pereira vem ou não na zaga? Provavelmente, se Léo Pereira não tiver condição, nós teremos ali o Pablo, né? O Pablo, que jogou contra o Grêmio, Flamengo, que vem de uma derrota contra o Grêmio, né? E o Santos vem de um empate contra o Corinthians, né? Num jogo ali meio estranho, que reclamaram muito de um pênalti que foi dado ali a favor do Santos. Uma equipe que fez um jogo muito ruim, né? Contra o Corinthians, melhorou um pouco no final do segundo tempo, mas é uma equipe que não vai ter o seu principal artilheiro, né, que é o centroavante, o Marcos Leonardo. E dentro desse aspecto, o Flamengo entra em campo aí com algumas mudanças, já que Everton Ribeiro e Pablo levaram o terceiro cartão amarelo, não estarão disponíveis. O Davi Luiz segue contundido. Então, o Flamengo, provável Flamengo, né? Rossel, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Pablo e Ayrton Lucas, Thiago Maia. E aí você tem a dúvida ali, ele vai entrar com o Vitor Hugo, o Tite vem com o Vitor Hugo, ou ele vai recuar o Gerson, né? E aí, de antemão, eu já digo, né? Eu não gosto nem de uma opção nem de outra. Acho que nem o Gerson e nem o Vitor Hugo são jogadores que têm essa característica forte de marcação, né? Na maioria dos jogos que você teve esses dois jogadores ali ocupando esse espaço, o Flamengo sofreu, e muito no quesito marcação, recomposição defensiva. Então, infelizmente, a gente não tem outro jogador ali disponível, vai ser uma opção ou outra, né? E provavelmente agora já deve estar saindo a escalação, você já deve ter aí acesso. E aí, se ele resolveu utilizar o Vitor Hugo, você vai ter ali Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro, né? Então, é o provável time que vai a campo, né, na partida que vai começar daqui a pouquinho, às 20 horas, né? Jogo transmitido pelo Premier. E dentro dessa questão, o Tite precisa organizar. Agora, já com a opção, se você, é, quando você recua o Gerson, na verdade você tem ali. Isso é quando eu falei do Arrascaeta com o Gerson ali mais à frente. Com o Gerson sendo recuado, a gente pode ter a entrada do Luiz Araújo pelo lado direito, né? Então, Luiz Araújo ocupando o lado direito,
com Arrascaeta e Bruno Henrique e Pedro. Então são duas opções. Vitor Hugo entrando, ele vai ter normal ali Arrascaeta com o Gerson, BH e Pedro. Se ele recuar o Gerson, você tem ali a possibilidade de ter o Luiz Araújo começando, que para mim é uma boa alternativa, né? E se a gente fizer análise aqui, quem seria melhor? O Vitor Hugo ou o Gerson? Acho que eu entraria com o Gerson, né? O Vitor Hugo já não vem jogando alguns jogos, o Vitor Hugo não ocupa bem esse espaço, né? O Gerson também não ocupa, mas o Gerson dá mais combate, né? O Vitor Hugo deixa muito desejar nesse quesito de marcação. Então são componentes ali que não me agradam, e você teria um Luiz Araújo ali, que é um jogador que faz esse lado direito, entra na diagonal, às vezes entra ali centralizado, pode fazer uma dupla ali bacana ali com o Arrascaeta, encostando no Bruno Henrique e no Pedro lá na frente, né? Então formando esse quarteto ali, né? Então o Flamengo com posse de bola, você imaginando ali um 4-2-2-2 com o Bruno Henrique mais próximo do Pedro. Eu acho que o Tite pode e deve fazer esse ajuste, com o Bruno Henrique mais próximo ali do Pedro, liberando o corredor lateral para o Ayrton, né, que é o forte do nosso lateral esquerdo. Então, quando você desloca um 4-2-3-1, colocando o Bruno Henrique de lado, colocando ele espetado aqui do lado esquerdo, abrindo, por exemplo, o Luiz Araújo, centralizando a Arrascaeta, o Pedro fica muito isolado lá na frente na maioria das vezes, né? E você deixa ali, você não tem esse corredor livre para que o Ayrton Lucas faça essa ocupação de espaço, né? Esse arranque, né? Pelo corredor esquerdo, né? Então, quando o Bruno Henrique faz essa diagonal junta com o Pedro, então você tem uma proximidade desses dois jogadores, com a Arrascaeta, Luiz Araújo e provavelmente o Gerson encostando, o Ayrton apoiando o Wesley pelo lado direito. Então você tem uma equipe mais sólida ali, mais próxima, fazendo triangulações tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, com a entrada do Luiz Araújo. Então, dentro dessas possibilidades, eu acredito que recuando o Gerson e entrando com o Luiz Araújo seria uma opção melhor para a equipe. Eu acho que o Flamengo renderia mais e sofreria menos, tá? Mas vamos aguardar. Como eu disse, provavelmente já deve estar saindo já nesse momento aí a escalação do Flamengo, e você já deve estar ciente dessas situações. Outro componente importante, né? Essa partida foi transferida para Brasília, e é um componente que me preocupa por conta da condição do gramado muito ruim. As últimas imagens do gramado lá de Brasília, né? Imagens assim terríveis. Tenho amigos que moram em Brasília dizendo que os gramados lá estão sofrendo, seco, né? Um gramado muito ruim. E eu espero, eu lamento que, se confirmar isso, uma condição ruim, eu acho que a diretoria erra, né? Porque se leva o jogo para Brasília, a escolha talvez seja por ser um estádio maior e o Flamengo fazer uma arrecadação maior, né? E nesse momento, no meu entendimento, a questão técnica ela tem que prevalecer, né? Então, inclusive, não sendo um gramado de alto nível, mas o gramado de Cariacica acho que é um gramado de melhor qualidade do que o de Brasília. Então você tem que privilegiar a questão técnica que favorece o time. Ou de fato a diretoria ou o elenco já entende que o Flamengo não tem chance nenhuma. Mas o Flamengo tem que brigar por uma posição no G4, não tem nada garantido. O Flamengo ainda tem aí, vamos dizer assim, objetivos importantes dentro do campeonato, né? Embora eu já coloquei aqui para vocês que eu particularmente não acredito mais na questão do título, mas é jogo a jogo. E principalmente o objetivo maior e mais real é essa entrada no G4. Porque fora isso, aí seria realmente finalizar o ano da pior forma possível, né? Então, o Flamengo tem que entrar com muita seriedade na partida, embora o Santos esteja numa colocação, vamos dizer assim, não muito privilegiada, mas o Flamengo tem que entrar consciente que é necessário a vitória, respeitando o adversário,
E o ponto forte, no meu entendimento, embora você não tenha ali o centroavante que vem fazendo a diferença para eles, que é um ponto alto e que, de uma certa forma, no momento que a gente está vivendo, acaba sendo um benefício, você não ter o principal artilheiro do time adversário em campo, isso, de uma certa forma, é uma vantagem. Agora, tem um jogador que vem desequilibrando e fazendo aí diferença para o Santos em algumas partidas, que é o Soteldo. E o Soteldo ocupa justamente o lado esquerdo do campo, aonde a gente vem tendo problemas no sistema defensivo. E não tendo o Pulgar com o Thiago Maia é uma preocupação, já que o Wesley não dá essa sustentação e o Flamengo vem sofrendo nos jogos ali pelo lado direito. Todos os adversários, o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, utilizaram muito o corredor pelo lado esquerdo de ataque do adversário e lado direito defensivo do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo, o Tite, tem que organizar muito bem essa recomposição defensiva, essa ocupação de espaço, porque o Soteldo é um jogador leve, um jogador habilidoso, né? E se você deixar ele no 1 contra 1, o Soteldo provavelmente pode criar problema, né? Você tem aí um cria da base também que vem fazendo bons jogos lá no Santos, que é o Jean Lucas, né? Que provavelmente vai entrar em campo aí querendo mostrar serviço. Então são questões que envolvem a partida de daqui a pouco, que o Flamengo tem que estar atento. E é como eu disse, se a gente entrar em campo ali meio que dormindo, o Santos tem muito interesse na partida. São interesses distintos em posições diferentes. Um luta na parte de cima da tabela, o outro na parte de baixo da tabela. Então eu acredito num Santos, né, meio conservador, mas um Santos que vai tentar sair por uma bola e principalmente buscando ali Soteldo pelo lado esquerdo, né? Então acho que acredito que seja essa característica o jogo da manhã. Então o Flamengo, acho que, ao contrário de algumas partidas, o Flamengo precisa mostrar intensidade, o Flamengo precisa mostrar mais intensidade, aceleração do jogo, não pode cair no mesmo erro que caiu no jogo do Grêmio contra o Grêmio, fazendo 1-0 e sentando no resultado. O Flamengo precisa entender que a gente precisa sim matar o adversário o quanto antes, para que a gente não sofra o revés que a gente sofreu contra o Grêmio, né? Então o Flamengo não jogou na última rodada do Campeonato Brasileiro, teve seu jogo contra o Bragantino adiado, né? Adiado. E aí você teve ali 4 dias, o Flamengo folgou quinta e sexta, trabalhou sábado, domingo, segunda e terça. Teve 4 dias de apronto, né? 4 dias de treinamento. Eu espero que o Tite tenha evoluído, que o Tite tenha observado essas deficiências na equipe e que, de alguma forma, o time entre em campo um pouco mais equilibrado, né? E eu queria que você colocasse aí, na sua opinião, você entraria com Gerson ou você entraria com o Vitor Hugo nessa volância, né? Você acha uma boa opção você ter o Luiz Araújo, né, tendo uma oportunidade, começando uma partida desde o início? O que a gente pode esperar? Será que o Pedro vai desencantar? Será que o Pedro vai estar evoluindo melhor nessa partida? Como é que o BH vai estar entrando dentro de campo? O BH também que precisa a gente fazer uma observação. O BH também não vem fazendo boas partidas. E já não é de hoje, né? O BH vem tendo partidas aí muito abaixo do que a gente sabe que ele pode render. É uma preocupação, né? Então eu espero que com esse período aí que a gente teve de tempo de preparo, de tempo de se recondicionar fisicamente, que o Flamengo entre numa rotação diferente nessa partida contra o Santos. Lembrando que teremos 4 jogos aí seguidos no Flamengo. 4 jogos. O Flamengo joga quarta-feira contra o Santos, domingo pega o Fortaleza fora de casa. Na outra quarta-feira, o Flamengo pega o Palmeiras no Maracanã
E no sábado, no Maracanã também, o Flamengo pega o Fluminense, né? Então, são 4 jogos importantíssimos para que o Flamengo possa estar, de fato, se estabilizando ali entre os 4 primeiros colocados. E dessa forma garantindo a sua presença no grupo de fases da Libertadores, né? Que a gente não pode, de fato, cometer o erro aí de, infelizmente, deixar de estar presente na fase de grupo, pegar uma pré-Libertadores e não vou nem imaginar o Flamengo não estando numa Libertadores na próxima temporada. Então a gente sabe que muitas mudanças são necessárias, a gente sabe que é um reinício de trabalho, o próprio trabalho do Tite hoje é um trabalho que eu entendo que é de conhecimento desse elenco, entendendo que elenco ele tem nas mãos, para a gente poder realmente trazer novos jogadores para a temporada de 2024. E o Tite, a grande missão nessa temporada aí, ainda esse restinho, esses jogos aí, é conduzir a equipe confirmando essa classificação para a fase da Libertadores. Então, acho que foram esses pontos principais que a gente tinha para falar. O Flamengo praticamente aí é essa equipe que a gente aqui desenhou e que a gente falou. E acredito que o Flamengo, dependendo da postura, de como eles queiram, né, entrar dentro de campo, o Flamengo tem condições sim de fazer uma boa partida e conseguir uma boa vitória, é o que a gente espera, né? Então, você que está aqui acompanhando esse vídeo, você que está acompanhando aqui a nossa análise, o nosso pré-jogo, né, trazendo os principais pontos aí que envolvem essa partida, deixa aí a sua mensagem, deixa aí o seu comentário. Se você está vendo esse vídeo gravado, deixa o seu comentário aí embaixo no pré-jogo, né, o que você espera, qual é o seu resultado, qual é o seu placar. Coloca o seu placar aí, qual é o seu placar para a partida de hoje, Flamengo e Santos. Né, eu vou colocar aqui 1-0 Flamengo, gol do Pedro. Né, eu vou colocar aí Flamengo 1-0, gol do Pedro, e vamos esperar que o Flamengo conquiste esses 3 pontos. Coloca aí placar e quem vai fazer os gols, né? E vamos torcer aí para que as coisas saiam da melhor forma possível e que o Flamengo conquiste esses 3 pontos que vão ser muito importantes para a gente. E depois a gente vê o que vai acontecer no jogo lá, Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Então, meus amigos, muito obrigado pelo carinho de sempre, a você que tem me dado muita moral aqui, acompanhado as nossas lives. Hoje um vídeo gravado aqui, já que o jogo caiu justamente no horário da nossa live, né? Então, resolvi fazer esse vídeo aqui, fazendo essa análise aí desse pré-jogo, trazendo os principais pontos, os principais componentes aí que envolvem essa partida, para que a gente possa estar aí acompanhando essa partida a partir das 20 horas. Então, um grande abraço a todos, compartilha, comenta, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, fiquem com Deus.